Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Professor, meu Deus, seu curso de História é completo! Isso mesmo, nosso curso de História é completo. Para quem então, professor? Como eu falei para vocês, para concursos vestibulares e também pré-militar. Professor, você está melhor, sua voz está diferente da nossa última aula. Sim, porque essa gripe está me deixando, ainda bem, né? Graças a Deus. Então vamos lá, vamos falar aí de quê? Do nosso e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto saiu, celular para mensagem, o 3291650267. Professor, você vai falar sobre o quê? Sobre o quê? História do Brasil 92. Nossa, professor, você vai enxergar 100 aulas, muito mais de 100 aulas, porque a gente está aí, vamos falar de quê? Governo JK, parte 1, beleza? Esqueci de pôr aí, mas lembre aí, esse governo JK, iremos falar sobre o governo JK, parte 1, ok? Então teremos outra parte? Sim, então esse é a parte 1, beleza? O seu nome, professor, qual que é? Antes de você falar, eu já estava chegando do lado. Professor, aula. Beleza? Ok. Professor, você vai falar sobre o quê? Tudo bem, meu aluno muito apressado. Como você pode observar aqui, nós vamos falar sobre o quê? Tentativa de golpe, seu governo e plano de metas. Ok, professor. Nossa, golpe? Outro golpe? Sim. Nós vamos observar isso aqui, beleza? Tentativa de golpe. Nossa primeira parte aí que nós vamos estudar nesse governo de JK. Porque o conteúdo que será ministrado nessa aula, História do Brasil 92, governo JK parte 1, tentativa de golpe, seu governo e plano de metas. Vamos então falar sobre isso então. Vamos falar então. Só que eu quero só separar aqui a parte aqui, porque é uma fala de um rapaz aqui que nós vamos falar, beleza? Tentativa de golpe. Olha aqui, olha o pernilongo aqui. Eu vou pegar esse pernilongo. Cadê ele? Sumiu. Vamos falar então. Com isso minha arma fica aqui. Ok? Eleições. Pessoal, as eleições para a presidência de 1955 concorreram com o PTB e o PSD, aliados aí, JK e Jango, aí como vice-presidente. Uma parte muito interessante, a vitória de JK está ligada muito à história aí de Jango, né, de Jango Goulart, o ex-ministro de Getúlio Vargas, ligado aí à ideia do PTB com os trabalhadores, então é um apoio muito grande. Ademar de Barros, que apoiou antes Getúlio Vargas com o seu PSP em São Paulo, agora também vai tentar a candidatura à presidência. E no lugar da UDN agora, do brigadeiro Eduardo Gomes, entra o general Juarez Tavora. Tá bem, pessoal? JK tá sozinho aqui porque ele vence. JK, pessoal, na sua propaganda política, ele vai martelar muito por quê? Pelo avanço da economia do Brasil, de um desenvolvimento pautado no quê? Num capital público e capital privado. Exatamente isso. Nós vamos falar mais na frente, pessoal, que no seu governo ele vai priorizar dentro do seu plano de meta, né, os 50 em 5, né, o chamado nacional desenvolvimentista. O que é isso? Calma, nós vamos observar mais na frente. Mas já sabendo, é uma conciliação de quê? Capital privado e capital público. Ok, pessoal? Então ele vai martelar muito nessa coisa do avançar, né, no desenvolvimento econômico, junto com a ordem. Por quê? Ele não pode deixar de lado o apoio de quem? Do exército. Beleza? Jogadas sujas. Antes da candidatura, né, antes do Getúlio Vargas sair vencedor nesse pleito, você tem os seus opositores. E nesses opositores, pessoal, claro que você leva junto ao UDN, Carlos Lacerda, e o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz. Beleza? Vai sair nos jornais uma carta chamada Carta Brandt.
aonde um argentino, Antônio Jesus Brandes, para Jango, que mandou essa carta para Jango, onde nessa ideia, que era um plano, nessa carta dizia que era um plano de uma reunião, de uma união entre Jango e Perón, né, o presidente da Argentina, para a instituição no Brasil de uma república sindicalista. Isso nós já observamos já no governo de Getúlio Vargas, nesse segundo governo de Getúlio Vargas. Essa ideia montada, essa imagem montada de João Goulart, na ideia de criar uma república sindicalista, que ele estava ligado muito ao comunismo e essas ideias todas. É umas ideias contrárias, mas nós vamos entrar aqui à parte. Essa carta, ela é levada ao exército para fazer uma perícia e observa que essa carta foi forjada. No intuito de quê? Tentar derrubar Jango e JK antes mesmo das eleições, beleza? Em 1955, JK vence, ok? 11 de novembro, aí que tá o troço. Em 11 de novembro você tem uma tentativa de golpe, ou seja, uma tentativa de anulação do pleito em que Juscelino Kubitschek, o ex-governador de Minas Gerais, foi eleito como presidente da República para os seus 5 anos futuros. Ou seja, o que nós observamos aqui? Nós observamos que essa tentativa de golpe se dá através de quem? É claro, dos seus opositores, Carlos Lacerda, e nesse caso, no governo ali, Carlos Luiz como presidente da Câmara dos Deputados. Beleza? A morte do coronel Colbert, que era presidente do clube militar, pessoal, nessa morte, lá no velório do cara, né, vamos observar o caso Mamed, onde é o general Juarandir Mamed, onde ele vai pronunciar ali palavras que vão incentivar a esse golpe. Qual que são essas palavras? Vou ler para você aqui agora, beleza? Por isso que eu estava separando. Separei, mas o troço saiu. Eita, nós. Cadê o troço? O troço tá aqui. Beleza? Vamos lá. Não será, por acaso, indiscutível mentira democrática como regime presidencial que, dada a enorme soma de poder que concentra nas mãos do executivo, possa vir a consagrar as investiduras do mais alto mandatário da nação uma vitória da maioria. Ou seja, isso, pessoal, é um ataque contra as ideias dessas eleições de Juscelino Kubitschek. Tranquilo, pessoal? Então, essas ideias ganham repercussão e as opiniões se dividem. Ou seja, há aquelas pessoas que são a favor do golpe, com a impedição aí da nomeação de Juscelino Kubitschek para a presidência, e há aquelas pessoas que não estão contra a essa eleição, né? A esse tentativo de golpe, impedimento de posse de Juscelino. O que nós observamos aqui, pessoal? Nós observamos que o ministro da guerra, naquele momento, era o tal do general Lott. E o general Lott, pessoal, nesse momento, vai servir de grande importância para não solidificação desse golpe. Por quê? O general Lott, pessoal, quer punir de qualquer forma, o Mamed, né? O Jurandir Mamed. Só que, nesse caso, ele ligado ao clube militar, ele estava subordinado. Quem teria que punir? Teria que punir era o presidente. E nesse momento, por causa do suicídio de Getúlio Vargas, quem entra no poder? Por causa da linha sucessória e da Carta Constitucional de 1946. Café Filho, que era o seu vice. Só que Café Filho, pessoal, não queria inimizades com a UDN. E o que acontece? Café Filho não pune nesse momento e ele sai por motivos aí de doença, né? Uns falam que motivos cardíacos, né? E o Café Filho sai da presidência. Ele pede para se afastar. E nesse momento, olha ele aqui, gente. Isso subiu de novo. Eu ia pegar ele. Aqui a raquete. Ele tá me tirando a concentração aqui. Mas vamos lá. Nesse momento, pessoal, a Constituição de 46
dizia que no impedimento do presidente, do vice, entraria quem? O presidente da Câmara dos Deputados. E quem que era o presidente da Câmara dos Deputados? Era Carlos Luiz. Como eu já falei para vocês, um dos opositores que queriam levar esse golpe, que não queriam a subida de Juscelino Kubitschek, era quem? Carlos Luiz e Carlos Lacerda, ligados aí à base da UDN. Pessoal, nós observamos aqui que desde Dutra até, né, quando nós vamos observar com o Jânio Quadros, a UDN tenta de qualquer forma subir ao poder e não consegue. E a UDN quer subir ao poder, nem que fosse através de um golpe. Carlos Luiz, nesse momento, pessoal, claro que ele não quer nesse momento o golpe, né? Ele quer o golpe, e nesse caso, quando o Mamed fala aquilo, ele, claro e óbvio, que não vai punir o Jurandir Mamed, ok? Lott, nesse momento, sabendo disso, ele sai, pede para o afastamento do cargo de ministro da guerra. Nesse caso, entra outro ministro, o Carlos Luiz nomeia outro, e Lott não deixa por aí. Ele quer saber desse caso Mamed de qualquer jeito, se ele vai ser punido ou não. Mesmo Lott, o general Lott, sabendo que isso não iria para frente, essa punição não seria confirmada, beleza? Há um fato que é muito divulgado pela imprensa, né, pelos jornais, em que Lott vai ao palácio saber como que estava saindo, como que estava tramitando essa punição nesse caso de Mamed, e ele fica esperando na antessala por várias horas. Isso sai nos jornais. Só que ele sabe que não seria punido e Carlos Luiz fala que não vai punir o Jurandir Mamed. Nesse caso, Carlos Luiz perde o apoio do Exército. Pessoal, o apoio do Exército era muito essencial. Por quê? Carlos Luiz, mesmo assim, tendo um pouco, como eu posso dizer, um apoio, mas não muito grande por parte da Aeronáutica e também da Marinha, o Exército, nesse momento, era de muita importância o apoio. E, nesse caso, ele perde o apoio do Exército, principalmente porque Lott, o general Lott, não era a favor desse golpe, do impedimento, nesse caso aí, da democracia, e nesse caso do impedimento com a posse de Juscelino Kubitschek. Pessoal, nós temos umas palavras aqui de general Lott que é muito interessante você observar essa aproximação em desfavor a esse golpe. Ou seja, segundo as palavras de Lott, o golpe que impediria a posse de Juscelino estava bem encaminhado. Olha as palavras. O Exército e Marinha e Aeronáutica viram cair nas mãos de mandantes favoráveis ao golpe nas instituições e, acima destes, um presidente da República interino alimentava a mesma intenção de suspender as garantias democráticas, negando o pronunciamento livre das urnas. Ou seja, o general Lott queria que o resultado das urnas nessas eleições para a presidência de 1955 tinham que prevalecer. Ou seja, o que nós observamos, general Lott está contra esse golpe, beleza? E nesse caso, quando você observa que general Lott está contra o golpe, a maioria do exército vai junto com o Lott. Ou seja, nós observamos aqui o contragolpe, beleza? Você observa, Carlos Luiz foge para São Paulo. Mas antes disso, nós temos mobilizações do exército dentro do Rio de Janeiro, intervindo em repartições públicas. E Carlos Luiz, vendo nesse caso que está sem saída, ele foge para o São Paulo, no navio de guerra Tamandaré. Que seria, nesse caso, ele iria aportar em Santos. E isso chega ao ouvido de Lott, nesse caso, que Carlos Luiz queria formar uma nova sede do governo para continuar com a tramóia do golpe. Essa extensão desse contragolpe ganha adesão também de militares em São Paulo e, nesse caso, é reprimido Carlos Luiz. Ou seja, Carlos Luiz, ele vê que não tem jeito, ele deixa o governo, a presidência, e volta para o seu
seu cargo como presidente da Câmara. Nesse caso, o cargo de presidente fica vago, sai do poder. Nesse caso, o que acontece? A Constituição de 46 dizia que, com o impedimento do presidente, do vice e também do presidente da Câmara, quem deveria entrar era o cara do Senado, o Nereu Ramos. Beleza? Nesse caso, era uma vitória desse contragolpe contra esse golpe de 11 de novembro. Ok? JK é empossado. É uma coisa muito contraditória, pessoal. Esse início de governo de JK, vamos dizer assim, por causa que ele ainda não estava empossado, é um meio muito turbulento. Você observa tentativas de golpe, a oposição em cima, entre outras coisas, mas o governo de JK, pessoal, é um governo muito destacado pela estabilidade. Por quê? Nós vamos ver diferente com o João Quadros e João Goulart. Beleza, pessoal? Juscelino Kubitschek, ele consegue ficar até o fim do seu governo. Então, o que nós marcamos muito interessante nesse governo de JK é essa estabilidade, beleza? Essa estabilidade política dentro do seu governo. Mesmo tendo essas oposições, você observa um governo estável, beleza? E um otimismo e desenvolvimento muito grande. Ou seja, dentro desses 5 anos de governo de JK, você observa um otimismo, uma visão de desenvolvimento, um crescimento econômico muito grande no Brasil. Beleza? O Exército, a alta patente aí do Exército, pessoal, eles apoiavam, nesse caso, essa democracia de JK, mas em limites. Por quê? Temos que observar o contexto mundial ainda. Óbvio que esse contexto mundial... Agora eu te peguei. Ah, peguei ele. Viu? Voltando aqui ao contexto. Ao contexto mundial, onde que você tem o quê? A chamada Guerra Fria. Beleza? Onde você observa 2 lados da moeda, né? 2 blocos muito fortes. O comunismo, nesse caso o socialismo da União Soviética, e o capitalismo dos Estados Unidos. Beleza? A chamada Guerra Fria. E nesse caso, pessoal, o Exército apoiava essas ideias democráticas, esse governo de JK, mas desde quando que ocorresse um respeito à ordem e o combate ao comunismo. Beleza? E é muito interessante nós entendermos aqui agora. Professor, o que você quer dizer com isso? Questão dos partidos PTB e PSD. O que eu quero dizer com vocês aqui? JK e Jango, pessoal, sobem ao poder com o apoio desses 2 partidos. E é muito interessante nós observarmos aqui. Esses 2 partidos têm suas diferenças, mas o que une eles é o tal do getulismo, a ideia do trabalhismo, né? O getulismo, a ideia de Getúlio Vargas, isso une esses 2 partidos. Por quê? O PSD, nesse caso, a burguesia industrial, os funcionários públicos e o meio rural, né? Os donos rurais, muito ligado nesse caso aí, essa burocracia lá vinda do Estado Novo. Como eu já falei para vocês, esse PSD é formado por esses burocratas, proprietários rurais, burgueses industriais, funcionários que viveram durante o Estado Novo. E esses burgueses industriais e proprietários rurais que ganharam, nesse caso, com o Estado Novo. E o PTB, você observa o quê? O meio sindical, os trabalhadores. Nesse caso, pessoal, para esses 2 partidos conseguissem vitórias dentro do governo, concessões dentro do governo, logo que os militares queriam uma ordem e queriam uma estabilidade, nesse caso, eles poderiam, nesse caso, ambos não se radicalizassem. Ou seja, um não ser muito conservador demais e o outro não pedir tantas reivindicações. Nesse caso, você ganha o quê? Projetos. Ou seja, quando você observa que esses 2 partidos agora começam a julgar por interesses de planos, de projetos dentro do governo para serem aprovados,
esses dois partidos não podem se mobilizar tanto, porque, nesse caso, seriam impedidos. Beleza, pessoal? Muito interessante entendermos esses dois partidos dentro desse governo de JK. Beleza? E outra coisa também de JK, ele claro que vai atender reivindicações na parte dos militares, nomeando militares para cargos estratégicos, como no caso do petróleo, entre outros, e na concessão aí de vencimentos e equipamentos de militares e etc. Beleza? Ok? Continuando. Plano de metas. Muito interessante. A grande jogada de Juscelino Kubitschek era esse famoso plano de metas. São 31 pontos, se eu não me engano, que corriam através de alguns setores, como no caso, indústria, transporte, alimentação, educação, energia, entre outras áreas. Então esse plano de meta, pessoal, observava-se dentro desses setores, no movimento de quê? Desenvolvimento econômico. Beleza? Esse plano de metas, pessoal, claro que vai criar órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, a tão falada SUDENE, que logo entrou no lugar no caso do Departamento Nacional de Obras contra as secas, né, que nós já observamos, que vinha já falido. Então a SUDENE entra no seu lugar como uma forma de quê? De expansão industrial, como o próprio nome diz, desenvolvimento industrial rumo ao Nordeste. Beleza? Um crescimento para o Nordeste. E nesse caso, pessoal, dentro desse plano de metas, não podemos deixar de destacar o tal do Nacional Desenvolvimentista. Vamos entender uma coisa aqui muito interessante. Lá no governo Dutra, como nós observamos aqueles problemas econômicos, aqueles gastos das divisas, você vai observar um novo movimento, uma nova reorganização do plano político econômico do Brasil. Ou seja, vimos o caso das substituições de importações, que vai levar durante o governo Dutra e vai também levar e muito durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Ou seja, uma ideia de que incentivar as indústrias dentro do país. Só que essa política de substituição de importação, pessoal, é uma política muito ligada ao nacionalismo. Porque nós observamos aqui muito o quê? A intervenção, o controle do Estado e o controle do Estado com o capital nacional. Ou seja, o capital estrangeiro era virado a cara? Não muito. Mas se pensava-se muito duas vezes em usar esse capital estrangeiro, principalmente em áreas estratégicas que futuramente poderiam servir, no caso de uma guerra, por proteção nacional. Então você observa que essa substituição de importação, ela vê muito esse lado do nacionalismo e que vai de encontro a ideias, nesse caso militares, e nesse caso capital nacional, e você observa o quê? A ideia então desse nacional desenvolvimentista de conciliar o capital nacional e também capital estrangeiro para se desenvolver e progredir, principalmente no ramo da industrialização. Beleza, pessoal? Esse capital, esse nacional desenvolvimentista, o carro-chefe da política de Juscelino Kubitschek é essa conciliação de capital nacional e capital estrangeiro. E o que nós observamos então? Muito importante, que cai em prova e muito. O governo JK é muito característico por essa abertura muito grande a esse capital estrangeiro. Beleza, pessoal? Ok? Claro que nesse caso você observa o que? Essa conciliação entre capital nacional, intervenção do Estado também nesse caso, mas o capital nacional com o capital estrangeiro, você observa o que? Crescimento. O PIB cresce em 7%, ok? Beleza. Outra característica muito lembrada do governo de JK, além da construção de Brasília, que nós vamos falar mais à frente, que está aqui,
beleza? Nós temos também a ideia da indústria automobilística. Volkswagen, Ford, Alfa Romeo, entre outros, vão entrar muito dentro desse governo, vão se instalar muito no Brasil por causa de quê? De benefícios, claro, para as suas implantações, e vão crescer muito dentro do Brasil. Modificando uma coisa que nós vamos observar aqui. Um grupo criado por JK, o Grupo Executivo de Indústria Automobilística, a AGEA, né? Ela vai dar a ideia de que vamos incentivar a produção de automóveis. Mas só que essa produção vai lidar muito com o quê? Com o capital estrangeiro. Uma grande e massiva entrada de capital estrangeiro, de indústrias automobilísticas entrando dentro do país por causa de considerações, por causa de benefícios. E nesse caso, óbvio que essas indústrias vão ganhar espaço e vão se expandir. Nesse caso, pessoal, a Fábrica Nacional de Motores, criado lá no Estado Novo, a FNM, né, criado lá no Estado Novo com Getúlio Vargas, que foi a ideia de criar motores de avião, mas depois vai montar tratores e caminhões. Claro, com essa grande expansão dessas indústrias automobilísticas, essa concorrência estrangeira, claro que a Fábrica Nacional de Motores não vai aguentar. E se eu não me engano, ela vai ser comprada pela Alfa Romeo. Beleza? Aí que tá. Quando nós observamos essa indústria automobilística, ferrovias para problemas de transporte e favores. Aí que tá o problema. O governo, né, a política de desenvolvimento do Brasil nesse momento, ela vai apoiar muito para um chamado modal rodoviário do que um modal ferroviário. Ou seja, uma predominância muito grande de rodovias, a construção de várias rodovias. E há um problema nesse momento, porque essa produção, essa construção de diversas rodovias, por causa desse crescimento industrial automobilístico, vai levar a benefícios e problemas. Por quê? O interesse para a construção de ferrovias vai parar nesse momento, né? Vai ficar menos, como que posso dizer? Vai ficar menos interessante para o governo. Mas o quê? O problema é que as rodovias, quando nós observamos hoje, pessoal, e antes, você observa que há problemas no transporte rodoviário. O transporte rodoviário ele é mais caro porque tem a consumação de combustível, né? No caso do petróleo. Você observa também o gasto dos caminhões e a manutenção, entre outras coisas. E principalmente, grande parte da escoação de nossos... daquilo que a gente produz, né? Principalmente aí no caso aí de grãos, é perdido muito durante esse trajeto de um lado para o outro. Por quê? Dentro dos caminhões, aquela carga vai caindo, né? Vai saindo dos buraquinhos e tudo mais. Você observa também a precária conservação dessas estradas, e entre outras coisas que vão levar esse gasto desses transportes e se encarecer. Tranquilo, pessoal? Diferente do quê? Diferente das ferrovias, que as ferrovias nesse caso seria o quê? Um transporte mais barato, uma condição, um desperdício menor e muito mais rápido. Tranquilo, pessoal? Porque, claro, numa rodovia, se tem um acidente ou acontece alguma catástrofe climática, uma ponte cai ou desce uma barreira, aquele trânsito fica parado, um acidente, aquilo fica parado, então demora, então o transporte ele fica mais lento. Nesse caso, a ferrovia é mais rápida, mais segura, né? Tem menos consumo, menos gasto, mas só que esse modal rodoviário é implantado. E o lado bom, professor? O lado bom, pessoal, é que o modal rodoviário pode chegar a qualquer lugar. Se você tem uma fazenda, não sei aonde, lugar, não sei aonde, o caminhão, se tem uma estrada, o caminhão consegue chegar. Então,
De um dos lados, o modal rodoviário, ele tem seus benefícios, só que do outro, claro, ele vai ter os seus prejuízos, ok? A tentativa nesse caso, no meu ponto de vista, seria o quê? Conciliar os dois, né? O cara não fazer viagens tão longas, que nós observamos aí caminhoneiros andando dias, né? Andando dias aí, noite e dia, sem dormir, para conseguir chegar ao seu destino no tempo previsto. Então, tentar conciliar esses dois modais. Só que nesse momento, e nós observamos até hoje, que o modal rodoviário é aquilo que prevalece. E Brasília, professor? Calma. Isso nós vamos falar na nossa próxima aula da transferência de capital do Rio para Brasília, né? Lá para o centro do Brasil. Aí nós observamos o quê? A segunda, né? A segunda transferência da capital. A primeira vai de Salvador para o Rio e a segunda do Rio para o Distrito Federal, lá no centro. Beleza? Isso nós vamos observar na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço aí.